Meu nome é Arion Baker e hoje vamos abordar o seguinte tema: Explorando Fronteiras, uma jornada pela interculturalidade. A interculturalidade é um conceito que se refere à interação e troca de experiências entre diferentes culturas. É o reconhecimento e valorização das diferenças culturais, promovendo a convivência harmoniosa e o entendimento mútuo entre os indivíduos de diferentes origens culturais. Mas qual é a importância na sociedade globalizada? Na sociedade, a interculturalidade é de extrema importância, pois permite a compreensão e aceitação das diversas culturas presentes no mundo. Isso promove a diversidade, o respeito e a colaboração entre as pessoas, além de contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e tolerante. Primeiramente, o que é a interculturalidade? Agora eu vou falar um pouco sobre o interculturalismo. A interculturalidade refere-se ao apoio à interação do diálogo intercultural e às tendências de autossegregação desafiadoras dentro das culturas. Ela é um conceito que promove políticas e práticas que estimulam a interação, compreensão e o respeito entre as diferentes culturas e grupos étnicos. Ela também é a interação e troca entre diferentes culturas, promovendo o respeito, a compreensão mútua e a valorização da diversidade cultural. Ela busca promover o diálogo, a cooperação e a construção de uma sociedade inclusiva e igualitária, onde as diferenças são vistas como uma riqueza. Agora, citando alguns pontos, eu vou falar sobre algumas partes importantes da interculturalidade. Primeiro, ela é a interação, né, entre diferentes culturas e ela promove a troca de conhecimentos, valores e experiências de culturas diferentes. Ela envolve o respeito e a valorização das diferenças culturais, buscando a construção de uma convivência harmoniosa e igualitária. A interculturalidade é uma abordagem que reconhece a diversidade cultural como uma oportunidade de aprendizado e enriquecimento mútuo. Ela também busca superar estereótipos e preconceitos, promovendo a integração e o diálogo entre os diversos grupos culturais presentes em uma sociedade, como se eles fossem se misturar para conhecer mais a cultura um do outro. E por último, é um princípio fundamental para a construção de sociedades mais justas, inclusivas e tolerantes. Quais são os maiores desafios da interculturalidade, aprofundando seus conceitos? Problemas de comunicação intercultural muitas vezes resultam do fato de que a maioria das pessoas encara sua própria cultura como o jeito certo. Pode ser um desafio identificar os preconceitos, os posicionamentos e os comportamentos da sua própria cultura. Como resultado, não é difícil ofender um colega de uma cultura diferente sem sequer se dar conta disso. Para se comunicar bem, é preciso saber escutar. Não é à toa que as empresas têm buscado funcionários com essa habilidade. Para evitar mal-entendidos e mágoas, é importante praticar a escuta ativa com colegas, subordinados e supervisores. Isso significa escutar atentamente o que o interlocutor está dizendo e depois confirmar o que foi dito. Dessa forma, você mostrará que está prestando atenção e que entendeu claramente o que ele quis dizer. Basicamente, a gente entende que realmente é difícil muitas vezes entender o que a outra cultura quer dizer, o que a outra pessoa quer mostrar daquela forma, mas a gente sabe que acima de tudo tem que prevalecer o respeito, porque não é porque a gente é ensinado e a gente cresceu de certa forma que a outra pessoa tem a mesma concepção de vida que a nossa. E principalmente em questão de cultura, cada lugar é muito específico e tem culturas que realmente vai haver o choque cultural e fazer com que haja um grande estranhamento. Então, para que isso não ocorra, é necessário o compreendimento das duas partes, tanto da pessoa que está conhecendo a nova cultura, quanto da pessoa que veio para, tipo, por exemplo, um país e está aprendendo agora o que é diferente do que você costuma fazer no seu país e o que você está enfrentando agora.
Então, acima de tudo, o que tem que prevalecer é o respeito e a paciência para entender a forma como a outra pessoa vive, já que é baseado em culturas diferentes e em formas diferentes de enxergar a realidade. Quais os seus melhores benefícios e aprendizados, como exemplos e etc. Eu vou abordar os benefícios de viver em um ambiente intercultural. Você se tornará mais confiante e flexível e aprenderá a lidar com os desafios e encarar essas experiências como oportunidades de crescimento pessoal. Disse Bianca Noé. Conheci meus limites, minhas dores, minhas capacidades. Entrei em contato com vários extremos de mim que eu não fazia ideia que existiam. Isso foi um pouco do relato de Bianca Noé na Dinamarca ao entrar com experiências interculturais. Você desenvolverá uma percepção mais profunda sobre sua cultura de origem e sobre a cultura do país hospedeiro. Relatou Renan Rojas. Ser a única pessoa a falar a língua portuguesa aqui não é fácil, mas o desafio cotidiano em comunicar-me, tentando expor um pouco mais sobre mim, nossa cultura e compreender mais sobre esse povo, que é tão amigável, fazem as dificuldades parecerem íntimas. Você descobrirá novas maneiras de solucionar os problemas, comidas exóticas, esportes desafiadores e estilos de músicas. Relatou Yasmin Poli. Eu fui com 2 outras intercambistas para uma cidade aqui na Bélgica, chamada Luik. E já começamos mal, pois nenhuma de nós conseguia ler o mapa e pedir informações, porque quase ninguém falava inglês ou holandês. Começamos a ficar nervosas e o tempo ia passando e nós não tínhamos visto quase nada. Depois de uns 30 minutos discutindo o que iríamos fazer, resolvemos jogar o mapa no lixo. E só conseguimos andando. Acabamos descobrimos um lugar dos mais lindos que eu vi até hoje. 2 pontos e um canal maravilhoso. Ela conta a experiência dela como foi em outro país, com outra cultura totalmente diferente. Que ela relatou como foi que ela solucionou o problema dela, tentando achar tal local que ela queria ir. Só que nenhuma conseguia ler o que estava escrito no mapa, pois eram de outro país, outra cultura, outra língua, totalmente diferente. Você aprenderá outro idioma e reforçará suas competências linguísticas. Andara Marinho. Estou em Cardiff, estudando inglês pelo programa 18+. E gostaria de parabenizar a UAFS Brasil por essa parceria com a Celtic English Academy. As aulas têm sido maravilhosas, o ambiente é confortável e acolhedor, e os professores sempre preocupados com o nosso aprendizado. Não é por menos que a escola é conhecida pela sua qualidade. E tem mais coisas escritas sobre esse relato dela, que ela conta que foi para um país diferente e lá teve que aprender outra língua, a língua de lá, para poder conviver com eles, para poder penetrar na cultura deles. Você também aperfeiçoará sua compreensão, tornando-se uma pessoa mais tolerante, lidando com diferentes culturas, etnias e religiões. Relatou Olivia Freitas. A experiência de um intercâmbio não é só olhar para uma cultura ou observar uma outra forma de vida. Falando sobre a minha jornada aqui, em um tiro no escuro eu fui a primeira brasileira que foi pelo AFS para a Índia. Essa experiência é de se distanciar. Não é o de exclusão, mas o de se colocar em outra situação. Distanciar-se de você, dos valores que você sempre carregou e de cumprir uma difícil missão de não julgar a crença do outro. Ainda que, no modo globalizado, descobri que tem muito canto para se encontrar e conhecer. Cite alguns projetos e iniciativas presenciadas que ressaltam bons aprendizados. O programa Escolhas, enquanto política pública que atua na área da inclusão social, foi criado em 2001, através da resolução do Conselho de Ministros número 4/2001, de 9 de janeiro. Constitui a missão deste programa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos mais vulneráveis,
particularmente de descendentes de imigrantes e de crianças e jovens ciganos ou ciganas. Tem sido objetivo principais promover a igualdade, a não discriminação e o reforço da coesão social, através de medidas que promovem a educação, a formação e qualificação, o emprego e empreendedorismo, bem como a dinamização comunitária, a participação e a cidadania. Desta forma, o programa Escolhas é um instrumento fundamental para a eliminação de estereótipos e para o controle de todas as formas de discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, incluindo a interseção com outros fatores de discriminação, como o sexo, a orientação sexual, a identidade e a expressão de gênero, as características sexuais e a deficiência. Pelos seus fins e natureza, o programa Escolhas concorre para a prossecução dos objetivos das estratégias e dos planos nacionais, designadamente nas áreas da cidadania, da igualdade e da educação, bem como de compromissos internacionais como a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Este programa está integrado no Alto Comissariado para Migrações, IPI. Chegando ao fim do nosso podcast, gostaria de agradecer a todos os participantes que foram Arthur Guilherme, Arion Benker, Ana Beatriz, Maria Bárbara, Maria Elisa e Vanessa Cavalcante. E no meio desse podcast, a gente entende que a interculturalidade, ela se refere à interação em troca de informações entre culturas diferentes, como foi citado acima, promovendo uma compreensão mútua e o respeito pela diversidade. Ela envolve a aceitação e valorização das diferenças culturais, visando construir pontes e promover a cooperação entre grupos diversos. E, o diálogo intelectual busca superar estereotipos e preconceito, promovendo uma convivência mais harmoniosa e enriquecedora. E é isso, tá entendendo? Eu espero que com esse podcast vocês tenham refletido mais sobre a interculturalidade e o quão ela é importante para a nossa sociedade. E é isso, obrigado muito pela atenção e até a próxima.